O assunto hoje vai ser como lidar com a pressão e o estresse durante a sua mudança de carreira. Quando a gente pensa em fazer uma mudança tão grande assim, a gente já começa a ficar preocupado antes mesmo de começar a executar o nosso plano de ação. Qual é a estratégia que você pode utilizar para tentar reduzir o estresse? Vou dar várias aqui, várias. E aí você vai selecionando qual que se encaixa melhor para você. Sou a Sandra de Faria, especialista em transição de carreira. Eu ajudo mulheres que estão acima de 40 anos a mudarem de carreira e trabalharem com aquilo que gostam. Vem comigo se você faz parte desse grupo seleto de mulheres que estão insatisfeitas aí com o trabalho, querem fazer uma mudança, querem trabalhar com algo que faça sentido, que lhe dê satisfação e felicidade no dia a dia. Vem comigo que hoje vou te ensinar várias estratégias para você lidar com esse estresse e pressão durante essa mudança. Você já ouviu falar que só nos momentos que a gente está com algum problema é que a gente amadurece, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Imagine assim, se a sua vida fosse aquele mar de rosas, não tivesse preocupação nenhuma, o que não tem como, não existe, né, uma vida assim, porque a vida é feita de altos e baixos. Você não evoluiria? Você não melhoraria, vamos falar assim. Sabe quando dá aquele apagão, o branco em relação a uma palavra? Foi o que aconteceu comigo agora. Então vem cá comigo. Se você não tiver esses percalços na sua vida, se você não tiver desafios, coisas diferentes para fazer, você não vai se tornar um profissional melhor, você não vai se tornar uma pessoa melhor, você não vai amadurecer. Toda organização demais, rotina demais, ela vem com algumas questões para serem resolvidas. Quando você começa a variar, ter assuntos mais complexos para lidar, você vai melhorando. E que bom que essas coisas existem. Por quê? Porque é elas que vão garantir nossa evolução com o passar do tempo. Tem duas coisas que são fundamentais para alguém que busca seguir em uma nova profissão. Duas coisas: organização e calma. Organização e calma. Alessandra, como assim? Como que eu vou ficar calma se eu estou mudando totalmente de carreira, saindo da minha zona de conforto? Muito difícil. Se você se organiza no dia a dia, seus níveis de estresse vão abaixar. E se você arruma o tempo para cada coisa, pense cá comigo, nesse momento de mudança de carreira, você precisa se organizar. Ainda mais se você vai tocar as duas carreiras em paralelo, porque muitas pessoas continuam na mesma carreira e já vão fazendo atividades da nova carreira. A organização precisa ser dobrada também. Alessandra, eu vou deixar uma carreira e vou começar na outra. Também precisa, porque você não está acostumado com as rotinas dessa nova carreira. Então, você precisa se organizar. Para quê? Para que você consiga manter a calma. Quando você já tem tudo organizado, seus níveis de estresse vão diminuir. E isso aí que é o sinônimo de amadurecimento profissional, pessoal. E isso que vai te trazer tranquilidade. Ou seja, você não vai ficar desesperado com tanta coisa para fazer no dia a dia. E tem várias técnicas para lidar aí com a pressão. E que eu vou falar várias aqui para você ir aplicando no seu dia a dia. E é possível. Então, respira fundo, dê 3 respiradas aí profundamente, puxa pelo nariz, solta pela boca, porque agora nós vamos trilhar um novo caminho profissional.
Mesmo com a mudança, nós vamos tentar reduzir aquela ansiedade e o estresse do dia a dia. Vou falar algumas técnicas que vão te ajudar aí a trabalhar com essa pressão no dia a dia. E se você acredita que não consegue, vem aqui comigo que você vai tirar isso da tua cabeça para sempre. Por quê? Não tem mistério, você pode aplicar tanto na tua vida pessoal quanto na profissional. Vai ser um divisor de águas. Prometo para você. Você não acredita qual é a última. Eu vou falar pelo menos umas 10 técnicas. Separei 12, mas vou falar pelo menos umas 10 nessa aula de hoje, tá bom? E a melhor eu deixei para o final, então fica ligadinho aí. Primeiro ponto. Não entre em pânico. Lembra do Chaves? Ó, agora eu já estou falando a minha idade, né, do Chaves. Não criemos pânico, não criemos cânico, que ele falava, né? Não crie pânico. Ó, o medo, ele é saudável, porque ele vai evitar você tomar qualquer atitude precipitada. Pensa assim, o medo é um ótimo conselheiro, porque ele não vai deixar você chegar amanhã e pedir demissão do teu trabalho. Ele não vai deixar você atravessar a rua sem olhar para os lados. Então pense assim, o medo ele é um ótimo conselheiro, só que ele não pode ser em excesso porque ele vai te paralisar. Pense que esse momento que você está vivendo de pressão é uma oportunidade. Você vai ter a oportunidade de testar como você consegue lidar com essas diferentes coisas no dia a dia. Você vai ter a oportunidade de conhecer e aprimorar todo o seu potencial. Pensa até comigo, nesse momento de mudança, que você vai desenvolver outras habilidades e competências. Sabe o que acontece no cérebro? Ele cria novas conexões neurais quando você está aprendendo coisa nova. E esse momento, ele não veio para complicar a sua vida. Lembra assim, a mudança de carreira vai ser para solucionar vários problemas. E aí, o que que dá para fazer? Você pode praticar meditação, respiração e tirar o máximo de proveito de tudo isso. Vem cá comigo, ó. Primeiro exercício que eu falei antes de começar, respira fundo 3 vezes apenas, você vai conseguir. Respira pelo nariz, inspira pelo nariz, expira pela boca. Isso já vai baixando o seu nível de estresse. Se você, em um momento de estresse profundo, parar e fizer 3 respirações profundas, você vai ver o tanto que isso vai melhorar. Segundo ponto, ó, exercício para a vida, hein? Divida a resolução dos seus problemas em etapas. Divida. Ó, o que você tem para lidar hoje? O que você tem para lidar nessa semana? O que você tem para lidar nesse mês? Então, não queira resolver o problema que é da semana que vem. O problema que é de amanhã. Divida ele em partes menores. O teu plano de mudança de carreira, ele precisa ter ações de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Não é querer fazer tudo no mesmo dia, porque aí seus níveis de estresse vão aumentar. Quando você divide, o fardo fica mais leve, porque você vai pensar, opa, hoje é isso que eu tenho. É isso que eu tenho para hoje. Apenas você vai trabalhar nisso, que é o que você tem para hoje. Então, divida a resolução do teu problema em várias etapas. Para quê? Para você não ficar com essa ansiedade querendo fazer coisas que você deve fazer só no próximo mês. Faz sentido? Faz sentido? Fala para mim. Terceiro, se possível, mapeie algumas pessoas para te ajudar. Como assim, Alessandra? Na minha transição de carreira, sim. Por exemplo, atividades de casa. Quais as atividades de casa você pode delegar ou pedir a ajuda de alguém?
No seu trabalho atual, quais as atividades você pode delegar e não ficar com aquela agenda cheia, quase morrendo de tanta coisa para fazer? Vou dar uma ideia. Por exemplo, filhos, quais as atividades eles têm que fazer? Ou eles conseguem fazer sozinhos que não precisa que você faça mais? No seu trabalho, quais as atividades seus funcionários, seus liderados conseguem fazer e não precisa que você execute? Aprenda a delegar. Quanto mais você aprender a delegar, mais tranquila vai ficar a sua rotina. Então, faça esse mapeamento. Quando você distribui as atividades, você vai ter a sensação de que realmente você está fazendo as coisas num ritmo mais tranquilo. E aí você acaba desenvolvendo e colocando as pessoas ao seu redor num nível maior de importância. Isso vai fazer também para você quanto para as pessoas também. Só que tem um ponto. Você tem que delegar e não delargar, porque quando a gente delarga o que acontece, pode dar algum problema, ou o problema se tornar muito grande, e aí depois o tempo e o dinheiro que você vai gastar é muito maior. Então, delegue, vá lá e cheque, delegue, vá lá dar uma olhadinha, fez, não fez, está indo de acordo com o que você pensou, a gente com outras pessoas, a gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente sozinho, porque o nosso tempo só tem 24 horas. O nosso dia tem 24 horas, mas o de uma pessoa são 48 horas. E de mais uma, mais uma, mais uma, consegue perceber como a tua vida vai ficar muito produtiva se você conseguir pedir ajuda. Algumas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. Muitas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. E, a partir do momento que você aprende a pedir ajuda, seu fardo fica mais leve. Você consegue ter um nível menor de estresse e ansiedade no dia a dia. Quarto ponto, busque ações corretivas. Como assim, Alessandra? Quando acontece algum problema na sua vida e você resolveu, pensa com mindset de solução de problema. Qual a probabilidade disso acontecer de novo? O que eu tenho que fazer na minha rotina para eu não ter esse problema de novo? Para essa questão não voltar a se repetir, converse com outras pessoas que podem te dar ideia ou te fornecer as experiências deles para resolver o teu problema. Com esse mindset de corrigir o problema para que ele não aconteça novamente, teus níveis de estresse vão reduzir, porque a quantidade de problema que vai cair no teu colo é muito menor. Quinto item, organize sua rotina. Ó, como eu falei lá no início do vídeo, se você se organiza, se você tem o dia e o horário para fazer cada coisa, seus níveis de estresse vão reduzir. Por exemplo, hoje em dia minha rotina está bem definida. Ó, eu tô para falar que 80% dos meus dias estão dentro de uma rotina. E isso, mesmo com muita coisa para fazer, isso reduz aquela pressão, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa, porque o teu dia está organizado. Agora, se você é o tipo de pessoa que já começa o dia atrasado, desorganizado, vai ser impossível você ter tranquilidade e níveis de estresse baixo, porque você está viciada nesse estresse do dia a dia de atraso. Quando a sua rotina está organizada, detalhe, eu não estou falando que não vão cair problemas, não vão acontecer nada diferente, vai. Só que você está com a rotina organizada de uma forma que também tem espaços para essas coisas que vão aparecer e que não estavam previstas. Faz sentido? Fala aí para mim se faz sentido. Sexto item, ó, repetindo aqui. Não entre em pânico. Divida a resolução das coisas que você precisa fazer em etapas.
Mapeie algumas pessoas que podem te ajudar no dia a dia. Busque ações corretivas para que alguns problemas não voltem a acontecer. Organize sua rotina. Sexto, aprimore o seu foco. Ó, quando você tem foco, resolutividade, bom, eu tenho isso no meu dia a dia, eu estou focado, eu não vou procrastinar, eu não vou distrair. Enquanto eu não fizer o que eu preciso fazer, as coisas vão andando e fluindo. E o engraçado é que você vai olhar, nossa, eu estou até com tempo para procrastinar algumas coisas. Quando eu falo procrastinar, seria deixar algumas atividades de lazer por mais tempo. Ó, é comum, momentos que você tenha muitas coisas importantes, ter alguns intervalos para você procrastinar e não fazer nada, ficar assistindo filme na internet, um cafezinho, uma ida ao banheiro, um papo com um colega de trabalho, um telefonema para alguém que você quer, né? É normal. Só que se você estiver organizado o suficiente, sem um acúmulo de demandas. Pensa cá comigo. Você vai se organizando de uma certa forma que você já sabe quais os momentos, os dias da semana que você vai estar mais tranquilo. Por exemplo, eu já sei. Ó, quinta e sexta à noite são dias que eu estou tranquilo. Sábado e domingo, após o almoço, também estou tranquilo. Eu já deixo esses momentos para eu procrastinar, digamos assim. Porque eu já organizei a minha rotina pensando nesses momentos que eu quero não fazer nada, que também faz parte. Então, aprimore o foco. Coloque foco em tudo aquilo que você precisa entregar, porque tenho certeza absoluta que depois vai sobrar tempo para as outras coisas que você não fez durante toda a tua vida, porque hoje você deve estar assim, nossa, eu não tenho tempo para descansar, para não fazer nada, porque você vive atarefado e tumultuado de uma forma desorganizada. A partir do momento que você vê que essa organização vai te dar a tranquilidade para ter esses momentos de procrastinação, você vai falar, opa, por que eu não fiz isso muito antes? Sétimo, cuide da sua linguagem corporal. Ó, às vezes a gente tá tenso e a gente fica, né, naquela vibe no, ai, tô preocupado, tô preocupado, tô preocupado. E isso vai fazer o quê? Você se estressar ainda mais. Se você se acostuma, ó, relaxa os braços, relaxa as pernas, isso vai reduzir o teu nível de estresse. Dá uma respirada profunda, toma um café, desenvolva alguma técnica. Aí eu gosto de parar uns minutinhos. Eu paro no meio da manhã e no meio da tarde para tomar um cafezinho, como um lanche, isso me dá uma relaxada e eu consigo fazer as outras coisas que eu tenho que fazer muito mais rápido. Sabe aquele tipo de pessoa que tem, né, síndrome das pernas inquietas e momentinho? Isso vai te gerando o quê? Mais estresse. Então, se você consegue perceber o seu corpo e cuida, o teu corpo ele não vai aumentar os seus níveis de estresse. Comece a observar sua linguagem corporal. Porque você tem gente que fica mexendo os dedos, né? Tem gente que fica batendo a perna, o braço. Comece a observar sua linguagem corporal. Oitavo item. Tem uma postura preventiva. Como assim, Alessandra? Postura preventiva? Você já sabe na tua rotina o que são aqueles gatilhos que vão te desestabilizar. Ah, Alessandra, como assim? Acontece tanto problema. Não, você sabe quais são os problemas que te tiram do eixo. E se você sabe, você já conhece, você pode dominar e não deixar que aquilo aconteça. Reserva lá um tempo no teu dia para fazer essa checagem. Por exemplo, você sabe que as segundas-feiras você está tumultuado, você sabe que na última semana do mês de venda, fechamento de faturamento, entrega de relatório, ou
primeira semana do mês tem que fazer fechamento da contabilidade, eu já fico preocupado e ali é um momento que exige demais. Ah, no início do mês ou final de mês que tem que pagar funcionário, tem algumas tarefas. É reunião de conselho, quais são as tarefas importantes no teu mês, na sua semana, que vão te deixar estressado? Nesse momento, tente deixar a agenda mais livre. Tente não colocar 300 mil coisas para fazer que você sabe que não vai dar conta. Avalie a sua agenda com serenidade. Então, isso é ter uma postura preventiva para os momentos que você já sabe que vão ser estressantes. Você já sabe. Ó, você está mudando de carreira. Então, você está trabalhando ou à noite ou no final de semana na sua nova carreira. Você já sabe que vão ter uns momentos de estresse. Ó, para quem trabalha aí no digital, semana de lançamento. Poxa, semana de lançamento é aquele estresse. Como é? O que você pode fazer para reduzir esse estresse? O que você pode fazer para não acumular nada nessa semana? Por exemplo, semana de venda absurda, captação. Você precisa deixar a agenda livre para outras atividades. Concentre cada problema em um período da semana ou do mês. Para quê? Para você não viver nesse estresse. Faz sentido? Então, tem uma postura preventiva. Preventiva. Avalie aí, constantemente, o que você tem para entregar durante a semana, durante o mês, durante o ano. Você sabia que eu já faço um plano anual das coisas que eu quero fazer? Por exemplo, vou fazer um treinamento, vou estar fora. Nessa semana eu não marco mais nada grande. Eu já faço o plano do ano. Quando eu vou viajar, quando eu vou estar de férias, por quê? Porque as outras coisas eu vou encaixar. Então, eu não vou deixar acumular na mesma semana. Então, tenha uma postura preventiva em relação aos problemas que você já sabe que vai enfrentar. E deixe essas semanas ou dias mais livres. Nono item, avalie constantemente suas prioridades. Como assim, Alessandra? O que é prioridade na sua vida nessa semana? O que é prioridade na sua vida nesse mês? O que você não vai executar mais? Quando você faz uma lista de tudo que você precisa entregar, isso vai te dar uma clareza para você avaliar o que é importante, o que é a tua prioridade, o que não é. Por exemplo, se você coloca uma escala do que é importante, ó, isso aqui é importante, eu preciso executar todos os dias. O que é urgente? Aí você coloca o importante e urgente. As outras coisas você tenta delegar. Ou são coisas que você pode deixar para fazer depois. O que eu faço? Eu coloco sempre o urgente, o prioritário e o urgente na minha agenda. Aquilo que eu tenho para deixar depois, eu coloco uma lista de pendências do lado, tipo um checklist. E aí eu vou fazendo conforme dá. Pego alguns dias, opa, vou dar uma eliminada aqui nessa minha lista de pendência de coisas que não são prioridade e não são urgentes. Tem umas outras que eu vou deixar para depois, eu vou dar para alguém fazer para mim. Por quê? Porque não são minhas prioridades. Você precisa olhar toda a sua lista de coisas e saber o que é prioridade, o que não é. Para quê? Para você conseguir delegar, que é um daqueles itens que eu acabei de falar. Então, avalie constantemente quais são suas prioridades e aquilo que é urgente. Com isso, você vai conseguir separar aquilo que não precisa ser executado por você. Ó, 10º item. Esse item, ele é libertador. Criatura, vem cá comigo. Ó, a pressão do teu dia a dia você precisa enxergar de outra forma. Sua percepção sobre a pressão do trabalho na sua vida, ela pode te destruir. Ela pode acabar com a tua saúde mental. Pensa cá comigo. Essa pressão das coisas que você tem que fazer pode causar um prejuízo na sua saúde mental. Quando você se organiza o suficiente, você já sabe o que é aquilo ali.
Mais que isso, não, mais que isso é não, eu não aceito. E ó, o falar não, ele vai te ajudar a lidar com esses momentos de pressão no dia a dia. E não encare a pressão como algo negativo. É a pressão, esse momento de pressão externa que vai fazer você evoluir. É esse momento de pressão que vai ser necessário para você adotar uma outra postura no teu dia a dia, mais preventiva. E há um limite, você vai colocar o limite para essa pressão. Você vai enxergar nas suas tarefas o que é importante e o que não é. E vai simplesmente respirar para aquilo que não é importante na sua vida, você vai deixar de lado. Então, essa pressão no dia a dia que vai fazer você melhorar. Você olha e fala, opa, tem esse tanto de desafios aqui para entregar no dia a dia. Com certeza, vou elevar de nível minhas entregas. Com certeza, vou chegar a outro patamar. E, olhando a pressão dessa forma, ela não vai ser tão assustadora. Você vai falar, opa, ela está vindo aqui para que eu me torne uma pessoa melhor. Para eu me tornar um profissional melhor. Faz sentido? E ó, nesses momentos de pressão, às vezes a gente só precisa fazer uma pausa. E aí vem o 11º item. Nos momentos de pressão, às vezes o que a gente precisa é só fazer uma pausa. E ó, sabe aquele negócio que todo mundo fala, equilíbrio entre vida pessoal e profissional? É você saber lidar o teu dia a dia fazendo algumas pausas. Eu não acabei de dar um exemplo aqui, que eu faço uma pausa no meio da minha manhã, eu faço uma pausa, tomo um café, como meu lanchinho, e à tarde a mesma coisa. Isso faz com que eu respire, oxigene meu cérebro e reduza os níveis de estresse. As pausas são presentes de ouro que a gente pode nos dar. E quando a gente fala de manter o equilíbrio, às vezes é só isso, uns 5, 10 minutinhos de pausa durante o dia, durante um período turbulento, durante umas atividades que não foram boas. Isso vai te ajudar a ser muito mais produtivo depois. Se você para 5, 10, 15 minutinhos, as outras coisas você vai fazer muito melhor. Ó, já vou falar a última orientação, mas vou repetir o que eu falei. Primeiro, não entre em pânico. Segundo, divida a resolução dos seus problemas em etapas. Terceiro, mapeie algumas pessoas para te ajudar. 4, busque algumas ações corretivas para que aqueles problemas que acontecem no dia a dia não voltem a acontecer. 5, organize sua rotina, essa dica é maravilhosa de ouro. 6, aprimore seu foco. Cuide da sua linguagem corporal para que ela não aumente seu nível de estresse. 8, tenha uma postura preventiva. Você consegue avaliar e saber quais são os seus gatilhos e os momentos no mês que você vai estar mais atarefado. Avalie constantemente suas prioridades. Veja a pressão como algo positivo que vai te levar para outros níveis. 11º, faça pausas. A pausa é um presente de ouro na sua vida. E ó, 12º, cuide da sua saúde. Anote aí. Cuide da sua saúde. Eu sempre falo assim, as minhas prioridades na minha vida são minha saúde, em primeiro lugar, minha família e meu trabalho. Alessandra, exatamente nessa ordem. Por que nessa ordem? Se eu não cuidar da minha saúde, como eu vou cuidar da minha família e como eu vou trabalhar? Segundo, minha família. Por quê? Minha família não tem como eu trocar, não tem como eu arrumar outra. Meu trabalho é que vai me dar realização e satisfação e vai me ajudar a cuidar da minha família e da minha saúde. Faz sentido para você essa explicação? Então, cuide da sua saúde. Alessandra, como que eu vou fazer isso? Comece dormindo adequadamente. No mínimo umas 7 horas por noite.
Ó, quando eu coloco meu relógio para despertar e vejo 7, falei, opa, a noite hoje vai ser maravilhosa. Quando eu coloco meu despertador e vejo o número 6, opa, só 6 horas, aí o negócio vai ser mais ou menos. Então, assim, no mínimo 7 horas. 7, 8 horas, mais do que isso também, criatura, pelo amor de Deus. Aí vai ser ruim, tá? Porque o dormir demais também tem alguma coisa errada. O dormir bem o suficiente para restaurar é fundamental para você manter também a sua saúde mental e conseguir lidar com a pressão no dia a dia. Quem dorme bem tem menos problema com foco, sua memória, sua atenção vai estar muito melhor, você vai conseguir se concentrar nas suas tarefas, você vai conseguir entregar as coisas com mais qualidade. E fora isso, claro, se possível, pratique exercício, se alimente bem a maior parte do tempo. Isso também vai te ajudar a dormir melhor. Por quê? Tem pessoas que, eu errei no final de semana, comi demais, comi doce, isso, aquilo. Ó, não é 100% do tempo, é a maioria do tempo. A maioria dos dias você dormindo bem. A maioria dos dias você se alimentando bem. A maioria dos dias você fazendo exercício. É isso que vai mudar definitivamente a sua vida. Falo isso por experiência própria, porque isso mudou a minha vida também. E ó, a partir do momento que você começa a lidar melhor com essa pressão no dia a dia, duvido se você fizer desses 12 itens, se você fizer 5, comenta e me manda inbox quais os itens você fez que melhorou aí a sua saúde mental e física no dia a dia, que você começou a lidar melhor com a pressão e com o estresse no trabalho durante esse momento de mudança de carreira. No mínimo, se você fizer 5, a tua rotina, a tua vida vai mudar de patamar, tenho certeza absoluta. Ó, se você conhece alguém que vive estressado, um monte de coisa para fazer, encaminha esse vídeo que eu tenho certeza que vai mudar a vida da pessoa. Tenho certeza absoluta. Beijo, era isso que eu tinha para hoje. Depois que você exercitar algum desses itens, manda comentário para mim que eu faço questão de te dar outras orientações em relação a esse assunto. Beijo, tchau, obrigada.